esse retrospecto que o Mauro César falou do Corinthians contra o Flamengo, vocês acham que interfere? Eu acho que isso aí é meio lorota pro jogador do Corinthians. Calma. Cada coisa é uma coisa. Não, eu sei, mas esse Mas não é que retrospecto... interfere. Porque, nos últimos 18 jogos, Corinthians e Flamengo, Mauro, Piperno, Nilson, são 12 vitórias do Flamengo, 4 empates e só 2 vitórias do Corinthians. Uma delas no gol do Rodinei contra 32 gols marcados do Flamengo, 11 do Corinthians. Sabe qual é a outra vitória, né? Qual? Copa do Brasil, semifinal. O professor Barbieri caiu. Foi a outra vitória do Corinthians. E o professor Jair Ventura no Corinthians. Jair Ventura no Corinthians. Depois disso, ou seja, do Dorival estreando para cá, são 12 jogos e 10 vitórias, que é 3-0, o jogo do Paquetá, pelo brasileiro. Dorival no Flamengo, na outra passagem. São 12 jogos, 10 vitórias e aí um empate. Um empate e uma derrota com gol contra do Rodinei. Isso evidencia o quanto o Flamengo é superior ao Corinthians. Você perguntou se o Flamengo era favorito, né, nas duas finais. Ele é super favorito contra o Atlético Paranaense e favorito contra o Corinthians. Então ele tem um super favoritismo contra o Atlético, na minha opinião, e um favoritismo contra o Corinthians. Só tira a palavra super. Mas é favorito contra o Corinthians também. Toda essa história aí mostra. Não adianta o corintiano ficar questionando. Os números estão mostrando. O time do Flamengo, o elenco do Flamengo é melhor. A decisão vai ser no Maracanã. O jogo de volta no Maracanã pesa muito, pesa bastante. Se o jogo de volta fosse em São Paulo e viesse com empate do Rio, olha, e a coisa está bem aberta. Mas olha, o jogo de volta no Maracanã, a possibilidade do Flamengo empatar ou ganhar aqui, né? Mesmo perdendo, mesmo o Corinthians ganhando de 1-0, o Flamengo tem toda a condição de reverter a situação no Maracanã. Então eu vejo sim o Flamengo como favorito e esse retrospecto pesa. Não só pesa, como evidencia que o Flamengo hoje é muito melhor que o Corinthians como time de futebol. Fica evidente isso, eu acho fica que claro. Evidencia mais do que pesa. Mas eu acho que daqui a 20 segundos a gente vai voltar para a rádio. Então eu não quero te cortar, eu já pego a palavra para poupar. Isso é parceiro. Você vê o planejamento? Você vê o planejamento? Agora você mudou o seu. Eu vou mudar um pouco o meu conceito. Agora você Vai falar em todas as coisas. Falando sobre essa situação que o Nilson estava falando do retrospecto, campanha, né? Estamos de volta. Aê. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Perguntando pro Mauro Betting, viu? Agora eu te dou a palavra limpinho. Ele tá jogando na minha cara. Se você acha que esse retrospecto, pra mim, não interfere. Pro jogador, pra mim, não interfere. Agora, você acha, Mauro, que pode ter um peso? Pô, caramba, a gente não ganha desses caras. Assim, menos. O atleta, não é a crítica, é a constatação, e eu acho que tem que ser assim. Essa coisa de tabu, os treinadores falam muito em nome dos jogadores e nessa vez falam bem. Pesa muito mais para nós, para vender manchete, não que a gente seja vendido, mas enfim. Eu não sei quando é um gigantesco tabu. Anos sem vitória, sem títulos, né? Mas o confronto direto, claro, até porque jogaram muito, o Corinthians e o Flamengo recentemente, normalmente jogam, você tem aquela coisa de uma rivalidade maior, pô, com esses caras não tá dando tal, ou tá dando a favor de um lado, no caso o Flamengo não tá dando certo pro Corinthians, pesa um pouco, mas não é tanto, pesa muito mais para nós da imprensa, pesa muito mais para arquibancada, pesa pro meme, pesa pra rede antissocial do que pro próprio atleta. Ele muitas vezes não lembra da própria história, e do clube menos ainda, né? Tem um pezinho, mas é muito menor do que aquilo que a gente coloca. Então, assim, momento eu acho o Flamengo mais time, tem mais elenco, tem de um modo geral mais futebol, mas está mais equilibrado. Em relação ao confronto recente, até pela característica mata-mata, o Flamengo me parece tão eficiente como estava, ou quase tão eficiente como estava na Libertadores, e o Corinthians evoluiu, também por aquilo que o Piperno falou há pouco, porque o Vitor Pereira tem menos desfalques para agora, bem menos do que tinha nos dois confrontos contra o Flamengo. Então a coisa dá uma equilibrada, mas também para a decisão no Maracanã, mais para o Flamengo. O que dá uma equilibradinha para o Corinthians é aquilo que a gente falou no início do programa, o fator Libertadores, que é óbvio, natural, que o Flamengo pense muito mais no dia 29 contra o Atlético Paranaense do que agora contra o Corinthians. Mas até pelo peso atômico, histórico, futebolístico de uma final entre as gigantescas torcidas de Flamengo e Corinthians, a coisa dá mais uma equilibradinha também. E ó, Piperno, ainda complementando, das 8 disputas entre Flamengo e Corinthians no mata-mata, Flamengo classificou em 5, Corinthians em 3. Né? Tem aí 84 quartas de final do Campeonato Brasileiro, Corinthians classificado. 89 quartas da Copa do Brasil, Flamengo classificado. 91 Supercopa do Brasil, Corinthians campeão.
97, quartas de final do Rio-São Paulo, Flamengo classificado. 2010, oitavas de final da Libertadores, Flamengo classificado, que foi aquela do Ronaldo Fenômeno. Faz a defesa do Bruno na fez o defesa gol. do Chicão. Sim, fez o gol decisivo, o Wagner Love. Aí você tem 2018, semifinal da Copa do Brasil, Corinthians classificado. 2019, oitavas de final da Copa do Brasil, Flamengo. E agora essa última, quartas da Libertadores, Flamengo classificado. Tem um equilíbrio? Há um equilíbrio, né, nesse duelo em mata-mata. Né? Como acontece em muitos dos duelos entre grandes clubes, à exceção de São Paulo e Palmeiras, aí o São Paulo tem uma larga vantagem. Mas mas em 1900 e nada, né? Sim, também. Que nem o caso aqui. Não, nos últimos 50 anos. Em mata-mata São Paulo e Palmeiras. Sim, mas tem jogo de 1980 aqui, pô. Não, 84. Então, aí que eu ia dizer. Então, 84. O Rivelino tá pensando em parar. Aí a maioria do... Quer dizer, Já tinha parado. todo mundo que está envolvido nesse jogo nem tinha nascido em algumas dessas, enfim, dessas decisões. O que eu acho que influencia mesmo é essa questão dos 10 últimos confrontos, o Flamengo ter vencido 8, porque isso mostra que o Flamengo, nesses últimos tempos, tem sido melhor. Então, como o Flamengo é melhor, ele continua sendo favorito contra o Corinthians. Agora, eu acho que esse favoritismo diminuiu um pouco de um mês para cá, sobretudo porque o Corinthians melhorou. Então, se antes era uma coisa avassaladora, 70-30 e tal, 80-20, sei lá, hoje talvez 60-40, 65-35, o Corinthians melhorou. E o Corinthians tem sido um ótimo mandante. O Corinthians jogando em casa o primeiro jogo, veja, o Corinthians, por exemplo, ele é um pouco diferente da maioria dos outros grandes, porque o Corinthians tem um sistema defensivo muito forte. Então, os Corinthians saem com uma vantagem de 1-0 para jogar no Rio de Janeiro. É claro que o Flamengo ia se focar, ia pressionar o jogo inteiro, mas o Corinthians é um time que tem o Cássio, que aliás precisa se recuperar, que está contundido, Cássio, Fagner, que são jogadores, né, jogadores de Copa do Mundo, o Balbuena, eventualmente o Gil, o Fábio Santos, tem um bom volante. Então, o Corinthians é um time que sabe se defender bem. É diferente, por exemplo, de um São Paulo que é capaz de abrir 2 gols do Palmeiras em casa e vai jogar fora e toma 4. É muito diferente. Então, o Corinthians, ele tem essa, digamos, essa facilidade para defensivamente responder bem. Então, isso pode ser uma armadilha no caminho do Flamengo. O Flamengo, não pode cair na armadilha de achar que, bom, perdi de 1-0 em casa, tudo bem que eu vou chegar no Rio, como eu tenho muito mais time, eu vou fazer 2, 3. E é claro que o Dorival e muitos jogadores são experientes o suficiente para entender isso com muita clareza. Entender que ele vai jogar, nesse cenário, ele jogaria contra um time que defensivamente é muito forte. É diferente do Corinthians ter que sair para fazer resultado, porque aí o Corinthians não é um time tão criativo assim. Vai ter o Cássio, vai ter o Cássio? Parece que ele no primeiro jogo, não. Parece que ele tem um problema no pé, né? No primeiro jogo... Ele tá fora. Aí já é um grande desfalque, hein? Porque esse tipo de jogo, o São Cássio aparece. Esse tipo de jogo de decisão é com ele. Pode perceber as histórias de decisão do Corinthians, o quanto joga o Cássio. Então, uma ausência do Cássio, eu acho que pesa até para todo o sistema defensivo do Corinthians. Claro, pode ser. Entendeu? Pode ser. Todo o sistema defensivo entrosamento do Corinthians. mesmo. É lógico, a ausência dele tá certo já, não joga, né? Não joga a primeira partida. Então, e que desfalque, hein? Mesmo jogando em casa, vai se complicar muito para ganhar o jogo do Flamengo. O garoto que entrou, o Carlos desfalque. Miguel, foi muito bem e tal, mas é o Cássio e o outro é o Carlos Miguel, com todo o respeito. Com todo o respeito, né? O quê? Aliás, a única pessoa no mundo que o Cássio olha pra cima. Cássio não joga. É 2 e 4, né? O último jogo dos dois em mata-mata, né? O jogo lá da Libertadores, né? Não fosse o Cássio, não seria 2-0, né? Sim, exato. Seria mais. Mas agora acho que o Corinthians ele tá numa outra situação. Acho que é um time mais preparado, mais competitivo. Fausto Vera já incorporado, o Yuri Alberto também, com mais entrosamento com o Roger Guedes. O Maicon pode ser utilizado de repente durante o jogo, acho que de saída não. Já entrou no final da partida de sábado, então é um outro cenário. Acho que é um Corinthians mais forte, mas o Cássio pode fazer muita diferença, porque em condições normais o Corinthians vai ser atacado, a bola vai chegar lá no gol. E aí você tem que ter um goleiro, né, num jogo desse, e o Cássio, assim, ele passa tranquilidade para todo mundo. O cara que está arquibancado atrás do gol vendo o jogo, o cara que está dentro do campo com a camisa branca junto com ele. E você falou de retrospecto, está vendo aqui, os últimos 7 jogos na Neoquímica Arena, o Flamengo venceu 5, empatou 1 e perdeu 1 com o gol contra do Rodinei.
Né? Para de pegar no pé. Com goleada, Parado viu? do Informação, Rodinei. programa de informação, na verdade, Parado foi pra do falar do Rodinei. Gokô. Ele foi Entre citado 6 vezes. Entre essas o Rodinei vitórias do aqui, ó. Flamengo, tem a maior derrota da história do Corinthians no seu belíssimo estádio, 5-1. É, Sob o comando do professor Tava lá, Domênico um banho. Torrente, né? E o Gil no O intervalo. legado do professor Donis, 5-1. No confronto, a maior derrota que o Corinthians sofreu naquele estádio foi do Flamengo. E o 5-1. Gil no intervalo pediu pro Gabigol dar uma maneirada. E, aliás, segurada. existem dois rivais do Corinthians que têm o hábito de vencer o Corinthians lá dentro, o Palmeiras e o Flamengo. O São Paulo jamais venceu lá dentro. Sim. O Santos já venceu, mas não São costuma... Paulo mal consegue né? empatar, É. né? E os outros aí, nem se fala. De repente, tem alguns de fora, tipo o Guarani do Paraguai, já foi lá, já sapecou e tal, mas digo dos brasileiros aqui, né? O Palmeiras e o Flamengo são os times... Aí você vê, será que é coincidência isso? O Palmeiras e o Flamengo, né? Melhor. São os times mais estruturados, têm melhores jogadores, Dinheiro nos e são os que últimos mais ganham do Corinthians, onde ele tem o mando de campo. Será que isso é coincidência? Aí o São Paulo não vence. Será que é porque o São Paulo está esses anos todos nessa draga zica. e não sai do lugar? Aí entra a presidência, é a mesma coisa. Será que isso é coincidência? Gente, falar da gestão fora de campo é muito importante para entender o que acontece fora do campo. Claro. Só um torcedor muito ingênuo não percebe isso. Que Flamengo e Palmeiras hoje são esses clubes, né? Até o Atlético Mineiro, que muita gente Eu diz. fiz um recorte de não, 7 né? anos. Eles 7 têm- anos. Já mudou muito jogador, mudou técnico, mas esses dois sempre são competitivos, minimamente competitivos serão. Mesmo com atrapalhadas que possam acontecer, contratações. Os dois erraram muito já em contratação de Claro. técnicos, não deram certo, mas sempre estão ali podendo brigar, porque tem condições econômicas de sustentar bons elencos. E sempre lembrando, embora terrível, é uma maldade até, mas enfim, que também foi a dele, porque morreu recentemente o pai do Marcelo Moreno. Lembra aquela negociação? Ele falou: meu filho não vai jogar em times falidos como Flamengo e Palmeiras, em 2013. Naquele momento, realmente era um momento delicado de cada um dos clubes, mas assim, de novo, volta a questão, aquela bobagem que o Carlos Miguel Aidar falaria no ano seguinte, que os Palmeiras estavam se apequenando e tal. Até aquele momento estava mal, que time horroroso em 14, mas de novo, é o tamanho da história dos clubes. Não pode dizer que o Flamengo é falido, embora estivesse muito mal em 13, lembra? Porque é exatamente o ano do começo da retomada do Flamengo. Dá para dizer que é o ano da retomada do Palmeiras com a chegada do Paulo Nobre, não exatamente no primeiro mandato, em 13 e 14, mas de novo, né? Pô, se o meu filho, no caso, recebesse uma proposta do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, qualquer clube, eu não falaria o que ele falou, inclusive porque ele havia sido atleta. grandão né? não pode mexer. Enfim, e parece que foi o homem de não visão da década, né? Porque agora, se você pega, e não só agora, Mãe de de não ao 16 para cá, contrário. mãe de não ao contrário. Gente, né?